Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, não é que acabou de acabar, né? Já faz um tempo considerável, né? Mas só consegui fazer vídeo agora, né? Eu não estava em casa, né? Quando estava acontecendo a corrida, né? E bom, a gente presenciou hoje uma corrida muito boa, né? Eu diria que foi uma corrida com disputas muito boas mesmo, né? Não acho que teve aquele ioiô que tivera, por exemplo, lá no Grande Prêmio da Austrália, né? O primeiro Grande Prêmio dessa temporada. Mas eu gostei, eu confesso assim que fiquei bem encantado com muito que vi nessa corrida, né? O Antonelli vence pela terceira vez consecutiva, né? Muita história esse menino está fazendo, né? Lando Norris em segundo, Piastri em terceiro, Russell em quarto, Verstappen em quinto, sexto Leclerc, sétimo Hamilton, oitavo Franco Colapinto, nono Carlos Sainz, décimo Alexander Albon, Bergman em décimo primeiro, Bortoleto em décimo segundo, Ocon em décimo terceiro, Lindblad em décimo quarto, Alonso em décimo quinto, Sérgio Pérez em décimo sexto, Stroll em 17º, Bottas em 18º, Hülkenberg em 19º, quer dizer, e Hülkenberg, Liam Lawson, Gasly e Hadjar abandonaram, tá? Bom, no campeonato de pilotos, e lembrando, tá pessoal, pode ser que este resultado mude, porque o Verstappen, o Russell e o Leclerc estão sob investigação, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mais quando a gente for falar de cada um dos pilotos, né? O Antonelli liderando o campeonato, né? O George Russell em segundo com 80 pontos, Leclerc em terceiro com 63, Lando Norris em quarto com 51, Hamilton em quinto com 49, Piastri em sexto com 43, Verstappen em sétimo com 26, Bergman em oitavo com 17, Gasly em nono com 16, Liam Lawson em décimo com 10, Franco Colapinto em 11º com 5, Lindblad em 12º com 4 pontos, Hadjar em 13º também com 4 pontos, Sainz em 14º com 4 pontos, Bortoleto em 15º com 2, Ocon em 16º com 1, Alexander Albon também com 1 ponto em 17º, e Hülkenberg, Bottas, Pérez, Alonso e Stroll, respectivamente falando, todos eles zerados de pontos, tá? No campeonato de construtores, a Mercedes ainda lidera em primeiro, né? Em segundo está a Ferrari com 112 pontos, a McLaren em terceiro com 94, a Red Bull com 30, né? Em quarto com 30, Alpine em quinto com 21, a Haas em sexto com 18, Racing Bulls em sétimo com 14, Williams em oitavo com 5 pontos, Audi em nono com 2 pontos, e Cadillac e Aston Martin até agora não pontuaram, né? Bom, gente, o que a gente viu na corrida de hoje foi duelos muito bacanas, né? Eu não gosto muito de usar esse termo bacana, acho meio cafona, mas não é exagero nenhum dizer de que a gente viu muita coisa acontecer nesse Grande Prêmio, né? O Antonelli liderou de uma maneira sossegada, né? Ali na largada, como sempre, vem sendo um defeito do Antonelli, largando muito mal de novo, né? Largou menos mal, né? Não é que largou bem, ele largou menos mal do que nas outras vezes que ele sempre larga mal, né? Ele continua com, talvez, vamos assim dizer, 100% de aproveitamento largando ruim, né? Então, acho que para mim o único problema do Antonelli é isso, né? Na primeira volta, é a única volta assim, que eu vou tentar falar resumidamente o que aconteceu. Leclerc larga fenomenalmente bem, sempre sucinto a tudo que iria acontecer, parecia que ele estava desenhado tudo que ele iria fazer, porque o Verstappen e o Antonelli, que estavam em primeiro e segundo, largam mal, né? O Verstappen fecha a porta do Lando Norris, o Leclerc vai por fora, o Antonelli atrasa a frenagem, o Verstappen também, o Leclerc faz uma espécie de X em cima do Verstappen, e aí o Verstappen perdeu o controle do carro, deu 360 e conseguiu salvar, né? E aí isso deu um baita desfecho para a corrida, porque o Leclerc passou a liderar, o Antonelli ficou em segundo, mas apesar de ter
ter cortado a curva 2, mas ele mesmo assim não perdeu com isso, ele foi perder tempo com isso, mas mesmo assim conseguiu se manter em segundo, e o Lando Norris em terceiro, né? E pouco depois a gente vê alguns acidentes entre o Hamilton e o Franco Colapinto, né? Na minha visão, acho que o Hamilton foi um pouco ingênuo de acreditar realmente sim, que o Franco Colapinto, com a corda no pescoço que tem, iria fraquejar para ele, né? Fraquejou, né? E aí os dois tiveram um toque e afetou bastante o carro do Hamilton, né? Que foi bastante prejudicado nessa corrida como um todo, né? Mas a gente viu um acidente bizonho com o Hadjar, né? O Hadjar, ele eu assim, é claro que como eu acabei de chegar em casa, não teve tempo, eu literalmente cheguei em casa agora e não tive tempo de ver os melhores momentos da corrida, nem nada, né? Mas assim, gente, o que eu pude ver é que o Hadjar errou sozinho na chicane, né? Como eu já falei, basicamente no quali, basicamente na corrida sprint, Gasly, Albon, Pérez, esses caras todos, o Liam Lawson também, por um certo momento, Tsunoda, também começaram assim, né? É muito decepcionante porque o Hadjar pilotou muito ano passado, foi facilmente um dos novatos do ano passado, e ele está passando por essa vertente, né? Ele está passando por esse momento bastante difícil, né? E sobre o Verstappen na rodada, ele também perdeu muitas posições, né? Acabou indo para nono. Com a rodada ele acabou tendo de adiantar sua parada, né? Porque na rodada ele acabou perdendo os pneus traseiros, né? Então ele próprio falou que foi culpa dele a rodada, tal. Não foi nenhum toque com o Leclerc, por exemplo, nem foi, né? Aí teve o safety car com essa batida do Hadjar, e também teve um outro toque bizarro entre o Liam Lawson e o Pierre Gasly. O Gasly chega a capotar o carro. Ele chega a capotar o carro. Na minha visão, acho que ali foi mais um toque. Acho assim que se havia alguém que talvez pudesse impedir que aquele tipo de coisa acontecesse, seria o Liam Lawson, né, na minha visão, né, que acabou abandonando um pouco depois por um problema do carro, né. Mas aí o Gasly virou literalmente 360 graus, né, e aí houve o safety car, né, e era nítido, gente, que a Ferrari não tinha ritmo, né. A Ferrari não tinha ritmo algum, nem com Leclerc, nem com Hamilton, né. E durante o safety car o Verstappen para, né, e coloca pneus duros, né. Ficou uma ameaça durante a corrida inteira se ia chover ou não, né? Ficou uma corrida inteira basicamente falando se ia chover ou não. Tinha gente falando assim, vai chover um tiquinho ali na volta 25 e tal. Nunca chegou a chover de fato, chegou só a ter ali, né, algumas gotinhas, mas nada ofensivo, nada muito alarmante, nem nada, né. Então, basicamente a corrida ia assim, né, e os primeiros a parar do topo foi o Russell e o Leclerc, né. O Leclerc talvez eu diria que foi mais para responder o George Russell, que estava naquele instante atrás dele, né. O Leclerc naquele instante havia sido ultrapassado pelo Antonelli e pelo Lando Norris, que tinham muito mais ritmo que ele, né. E aí chega, vai indo, todo mundo para, né? Aí acabou que a chuva não veio como muitas equipes estavam falando, né? Teve equipe, eu não estou lembrando agora quem, que chegou a falar que vai vir uma tremenda chuva, mas vai durar só um pouquinho e acaba, né? Teve gente que falou isso, teve engenheiro que falou isso, né? É inacreditável, né? É assim como as coisas, como uma telemetria, né? Os caras têm todo o acesso do mundo, né? E ainda erram, né? Assim, né? Tudo assim, para mostrar pra gente assim que pode ter engenharia que foi por baixo de tudo. Nada é mais engenhoso do que a natureza, né? Nada é mais. Ninguém tem um mestrado de engenharia que se tenha a mãe natureza, né? Enfim. Mas detalhes assim a mais a acrescentar, gente, é que tipo assim, foi um duelo ali. O Antonelli durante a corrida reclamou bastante de que ele não estava conseguindo descer as marchas, né? E isso imagino eu que foi o suficiente para diminuir bastante o ritmo dele, né? Inclusive essa turminha, né? Antonelli, Norris, Piastri,
Hamilton, entre outros também, né, vários, todos eles acabaram parando mais tarde, né, a mais tardar, justamente esperando uma chuva, né. Quando as equipes viram que não ia chover, aí elas chamaram todos os seus pilotos, né. Mas, enfim, então o Verstappen foi um líder provisório, né, primeira vez no ano em que ele assume a liderança, né, inclusive, né, foi a primeira vez no ano em que ele assume a liderança da corrida, né, uma coisa muito inimaginável se tratando de Max Verstappen, né. Mas aí o Antonelli passou ele facilmente, o Norris passou ele facilmente, né, e não tinha muito o que fazer, né. Aí nas paradas, a Ferrari muito mal nos boxes, né, o Leclerc ficou atrás do Russell, né, e os dois ficou ultrapassando os conterrâneos, os adversários mais lentos, né. E aí, essa turminha, né, que eu já dito, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton e tudo, eles foram parando a mais tardar, né, justamente quando viram que não viria chuva nem nada, eles teriam mais pneus, mais pro final da corrida, né. O Verstappen, que havia parado muito cedo, né, foi muito prejudicado o Verstappen por não ter tido chuva. Se o Verstappen tivesse chovido nesse grande prêmio, o maior beneficiado seria o Verstappen, sem dúvida nenhuma, ele seria o maior beneficiado disso tudo, né. E aí o que acontece, né, gente? Aí o Leclerc já estava se aproximando do Verstappen, né, da mesma maneira que o Piastri estava se aproximando do Leclerc, né? E também, antes disso, também o Leclerc conseguiu ultrapassar o George Russell e sumiu do mapa, né? O George Russell, um final de semana que eu vou te falar, viu? Não me lembro. Eu acho que foi talvez o pior final de semana da carreira do George Russell, foi esse grande prêmio de Miami. Eu acho, assim, que ele saiu daqui derrotado mesmo, assim, sabe? Porque, nossa, totalmente fora do ritmo, né, cara? Totalmente bizarro a diferença. É colossal a diferença do Kimi Antonelli pro George Russell, por exemplo, que foi de 43 segundos de diferença do Russell pro Antonelli, gente. Quer dizer, do Antonelli pro Russell. É inacreditável o final de semana que foi do Russell. Assim, ele falou assim, que não gosta muito desse grande prêmio de Miami. Cara, não é questão de gostar ou não, gente. Não é nem questão nem disso. Eu acho assim que quando você está na disputa do campeonato, você não pode ter um grande prêmio, sabe? Não gosto dessa pista, então não vou render, sabe? Eu acho isso uma limitação, entende? Eu acho que isso não se pode ter limitação para quem quer buscar título, para quem quer, sabe, ser um campeão mundial, sabe? Um campeão mundial não tem que ter esse negócio de pista favorita ou pista menos favorita, não. Ele tem que fazer diferença independente do que for, independente do equipamento que for, sabe? Então eu penso desse jeito, né? Então aí o Leclerc acabou ultrapassando o Verstappen, né, para assumir a terceira posição, né? E aí o Piastri, com pneus mais novos, foi alcançando pouco a pouco o Leclerc, né? O Leclerc perdendo muito ritmo, principalmente no finalzinho, né? E aí chega na última volta, né, gente? Na última volta, enquanto acontecia o duelo Russell-Verstappen, né, que inclusive gerou toque entre os dois, né? Gerou toque entre os dois. Inclusive, o Verstappen estava sob investigação porque ele estaria em investigação porque ele acabou cruzando a linha branca do pit quando ele saiu dos boxes, né? Isso passou meio despercebido durante a corrida, seria analisado após a corrida, né? E ainda teria uma punição a se fazer com o George Russell em relação a um duelo dele com o George Russell, onde gerou o toque, né? E aí, além de tudo, aí na última volta, gente, o senhor Charles Leclerc faz o favor de errar, de girar sozinho. E aí, com isso, ele acabaria furando o pneu. E aí, ele tinha sido ultrapassado pelo Piastri da penúltima para a última volta, né? Ele foi ultrapassado nesse período. E aí, ali na curva 2 para a curva 3, ele roda, e aí tem um pneu com um furo lento, né? Eu não sei se é um furo que foi gerado na rodada ou se quando ele rodou ele já estava com esse furo, né? Mas independente do que for, ele até falou que a culpa foi totalmente minha, então eu imagino que o giro foi ele quem causou, ele bateu a roda dianteira esquerda no guarda-reio,
Eu imagino que foi isso aí que gerou o tal furo que ele menciona, né? E ainda por cima está sendo investigado porque cortou curvas, né? Meu Deus do céu, né? É o que eu falo, assim, sabe, gente? Eu gosto muito do Leclerc, é um dos pilotos assim, que eu mais gosto desse grid. Eu vejo ele sendo campeão mundial algum dia, mas gente, é um erro inacreditável para um piloto, né? Que é o piloto que é, né? Um dos melhores pilotos desse grid. Não pode ter um erro bizonho desse, gente, não pode. Simplesmente é inaceitável um erro desse, né? Um erro assim, né? Bizarro, né? E lá no finalzinho, o Antonelli, mesmo com problema no câmbio, conseguiu gerenciar muitíssimo bem e vence a corrida assim a 3 segundos do Lando Norris, gente. E isso com problemas ainda no carro, isso com dificuldade né? Então assim, isso com dificuldades ainda de mudar a marcha, né? Então ali, das grandes ali, né? Fenomenal a vitória do Antonelli, né? O Norris ficou puto pra caralho de não ter vencido, né? Reclamou bastante e tal. Mas não tinha o que fazer. É simples de se dizer o seguinte: a McLaren hoje ela é a segunda melhor equipe do grid, tá? A Ferrari é a terceira melhor equipe do grid, mas a McLaren hoje, com as atualizações, ela é o segundo melhor carro do grid. Não tinha muito o que fazer, né? Do pelotão do meio, gente, eu destaco ali o Franco Colapinto, né? Que o Franco Colapinto, ele foi um dos que atrasou a sua parada e fez uma corridaça muitíssimo bem, administrou com perfeição, esteve sempre longe de problemas, né, à exceção da primeira volta, né, onde ele se envolveu em um toque com o Hamilton, né, mas assim, super consistente, muito bem no ritmo e administrando com total firmeza, né. Muito boa corrida do Franco Colapinto, né, que esteve em oitavo, o melhor resultado dele há tempos, né, que vinha tendo resultados ruins, né. Outra equipe também que a gente tem que destacar aqui é o Williams, né, o Sainz em nono e o Albon em décimo, né, também muito bem a Williams, né, mesmo apesar do carrinho pesado que ela tem, né, e, bom, né, o Bergman em 11º e tal, né, o Bortoleto acabou ficando em 12º, né, não tinha muito mais o que fazer com esse carro da Audi, né. E aí, gente, no mais é isso aí, né? Assim, os carros da Aston Martin finalmente completaram a corrida, né? Tanto o Alonso quanto o Stroll, né? Mesmo estando uma volta atrás do líder, eles completaram, né? Completaram uma corrida, né? Já é um avanço, né? E Nico Hülkenberg fora por problemas elétricos, né? O Hülkenberg não fez a corrida sprint, não fez a corrida principal, né? A única coisa que o Hülkenberg fez foi os treinos livres, foi o único treino livre, inclusive. E as voltas de qualificação para a corrida sprint, para a corrida principal, basicamente, e só, né? Deixa eu ver aqui, o Liam Lawson, eu imagino que o toque que ele teve com o Gasly afetou alguma coisa no carro dele, porque pouco depois ele abandonou, e o Gasly abandonou com o toque com o toque do Liam Lawson, e o Hadjar pela bobagem que ele cometeu, né? Eu não sei onde foi que eu li, é porque eu tentei ler, gente, só que foi muito rápido, tudo assim, acabei não tendo esse tempo que eu esperava, né, pra conseguir ver o que aconteceu com o Hadjar, mas errou sozinho, né, ele ficou batendo no volante, puto pra caramba, e eu ficaria puto também com um errinho bizarro desse, tá, eu também ficaria puto, né. Mas então, gente, então no mais é isso aí, tá, no mais é isso aí. Não sei se vai mudar alguma coisa os resultados, eu imagino que o Verstappen possa ser punido, o Russell também, o Leclerc talvez também seja punido, né, porque realmente ele cortou a chicane. E assim, gente, a gente viu grandes pilotos errando, né, a gente viu o Verstappen errando na primeira volta, girou sozinho na primeira volta, né, o Leclerc também errando, o Leclerc na verdade errou muitas vezes, ele errou umas... que eu fiz a conta, foi 3 vezes que o Leclerc errou. Então, assim, assim, a minha crítica é a seguinte, beleza, pilotos pequenos erram muito, pilotos medianos erram bastante, pilotos grandes podem errar, mas eu acho assim que quando eles erram, eu acho assim que é um erro, sei lá, não sei. Mas assim, sabe, foram erros bizarros, vamos falar, a real é essa, né? E assim, gente, eu considero que para mim o piloto do dia nesse grande prêmio, por mais que não tenha conseguido pódio nem nada, foi o Verstappen. Porque o Verstappen fez uma coisa que eu admiro muito nos pilotos, é a vontade, né? Ele tem essa vontade, ele tem esse ímpeto, né? Os pilotos ultrapassavam ele assim, e o que ele ia fazer? Ele ficava aqui atrás e tentava de novo, né?
mesmo sabendo que não teria carro para isso e tal, eu admiro isso, né? Eu não gosto assim da fama que as pessoas colocam de que ele é tão melhor assim e tal, mas eu admiro muito isso dele, né? Admiro muito essa vontade que ele tem de não facilitar para ninguém, seja quem for, né? E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver mais isso de muitos outros pilotos também. A gente vê uma determinação do Verstappen que outros infelizmente não têm. Outros parece que se rendem quando são ultrapassados, pensam assim, não tenho nada o que fazer. O Verstappen, felizmente, não é esse tipo de cara que pensa desse jeito, felizmente, né? Então, para mim, merecidíssimo piloto do dia, né? Como eu falei, não foi pódio, mas merecia muito, né? Que nem ele não facilitou em nada pro Russell, né? Ele não facilitou em nada pro Piastri, ele não facilitou em nada pro Leclerc, ele não facilitou em nada pro Lando Norris, ele não facilitou em nada pro Antonelli e fez uma corrida de recuperação muito boa, né? Sempre fazendo o que podia e tudo, né? O Sainz até reclamou dele, né? De que ele não sabe competir quando está no meio do grid e tal, assim, sabe? Assim, é corrida, meu amigo, é corrida, né? Se ele está por dentro de você é porque você se permitiu que ele estivesse por dentro. Então não tem muito o que discutir, né? Mas no mais, gente, é isso aí. Acho que foi uma corrida muito boa, acho que foi uma corrida muito positiva. A gente quer corridas mais assim, sabe? E a gente viu que a fórmula ioiô não esteve tão presente nesse grande prêmio. Mas mais uma vez eu digo, né? Pode ser que tenha tido alguma melhora com as mudanças de regulamento que teve. As mudanças, para mim, surtiram algum efeito? Sim. Mas eu acho que a questão da pista também ajuda. A questão da pista também colabora muito também para o grande prêmio ter sido o que foi, né? E nesse exato instante, estaria acontecendo o grande prêmio sob um dilúvio, né? Como se diz, né? Então, né? Mas, voltando ao assunto, eu acho que a Fórmula 1 cresce muito com essas mudanças. Eu acho uma corrida muito boa. Como eu falei, não foi tão artificial, não foi ultrapassagem sem querer, né, como alguns pilotos estavam dizendo, como Alonso, por exemplo, disse, né, ultrapassar sem querer, nunca vi isso na minha vida, você ultrapassar alguém sem querer. Isso me parece muito aquela vibe assim do camarada que joga videogame e está jogando num nível muito mais fácil, né, e ele ultrapassa sem ele querer, né. Mas enfim, mas assim, eu acho que a Fórmula 1 ainda está longe de ser uma Fórmula 1 que a gente busca ver. Mas eu diria que está assim no caminho certo. E acho que vai meus parabéns à Fórmula 1 por isso, né? A gente encheu muito o saco deles, né, para isso acontecer. Mas acho que a gente tem que elogiar que pelo menos eles fizeram, né? E esse campeonato, gente, o Russell tem que ficar dentro. Porque este grande prêmio foi, para mim, a maior decepção que eu já tive com o George Russell desde então, tá? Mas então é isso aí, senhores. É isso que eu tenho a dizer a vocês, tá? E meus parabéns ao Antonelli, corridaça, né? E esse menino está fazendo história a cada dia que passa, né? Parabéns, Dudu. Você está calando nossas bocas, tá? Então é isso aí. Fortíssimo abraço a todos, pessoal. É nóis, falou.